Mensagem para o terceiro domingo na Quaresma. Saia da zona de conforto. Texto base, Êxodo 17, versículos 1 a 9. Qual é a sua zona de conforto? Onde você se sente tranquilo, feliz, sem medo? Onde você descansa em paz? O texto do Antigo Testamento fala do dia que Moisés fez sair água de uma pedra. Precisamos olhar para o que estava acontecendo com o povo. Moisés havia tirado o povo de Israel do Egito e estavam indo em direção ao Monte Sinai, onde Deus apareceria a Moisés e o povo prestaria culto a ele. No capítulo 16, temos o relato de que o povo estava em Elim, um lugar de fartura, de água e de comida. Saíram dali em direção ao Sinai. Estavam passando pelo deserto de Sim, que fica no meio do caminho. O povo murmurou porque estava com fome. Eles disseram: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto a panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto, a fim de matarem de fome toda essa multidão. No deserto de Sim não havia água, e mais uma vez o povo começou a murmurar contra Moisés e Arão. Dê-nos água para beber. E Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Como um alerta, Deuteronômio capítulo 6, versículo 16 se refere a essa narrativa. Não tentarás o Senhor, o teu Deus, como o tentaste em Massá. Texto este também que Jesus usa para refutar o diabo nas narrativas da tentação, em Mateus 4 e Lucas 4. Ainda em Deuteronômio, alguns capítulos adiante, novamente alerta. Em Massá, provocaste muito a ira do Senhor. O Salmo 98, versículo 5, é ainda mais enfático, considerando o que ocorre na natureza humana quando ignora a presença, o relacionamento, o cuidado e o amor de Deus. Diz o texto: não endureçais o coração, como em Meribá. O povo de Deus estava murmurando, dizendo que era melhor ter ficado no Egito, mesmo que estivessem lá como escravos. Essa era a zona de conforto deles, a abundância de comida e água que tinham, mesmo que isso significasse escravidão. Tal como o povo de Israel, nós também estamos em peregrinação. Fomos libertos por Deus de um império que nos escravizava e vivemos na expectativa da terra prometida. No nosso caso, a Nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Nessa peregrinação, passamos por momentos que podem ser comparados a Elim, local que tinha fartura de água e comida, sombra e descanso. Na nossa peregrinação neste mundo, somos tentados a nos confortar com a situação. Quando estamos bem de saúde, bem financeiramente, quando a família está unida e feliz, estamos em uma zona de conforto. É ali que queremos ficar, porque é bom. Os nossos pecados também se transformam em zonas de conforto. Está bom, é prazeroso o pecado, nos alegra momentaneamente. Mas para chegarmos à terra prometida, a vida eterna com Deus, é necessário deixar para trás este conforto, que é temporário, e passar por lugares como Refidim. Refidim significa preparar cama, restaurar, revigorar, ou ter a força restaurada. Refidim significa cura. É local de escassez, é onde saímos da nossa zona de conforto, é onde os prazeres não são achados. Como lidamos quando passamos por momentos assim? Por que Deus faz isso? Por que permite tempos de escassez? É o que muitas vezes nos perguntamos. Murmuramos contra Deus, colocando em dúvida a sua presença e a sua bondade. Deus nos tira da nossa zona de conforto para nos restaurar, para nos curar. Ele nos chama ao arrependimento, nos chama a abandonar o nosso pecado, aquilo que trazia conforto e prazer, para nos preparar para entrarmos na terra prometida. Através das provações, Deus restaura as nossas forças, a nossa fé. Você se revolta com Deus no primeiro sinal de desconforto? Nós repousamos, muitas vezes, no conforto da situação em que vivemos. Mas quando Deus nos tira dessa zona de conforto, Ele quer mostrar que o verdadeiro repouso está nele, está em confiar nele. Na narrativa de Êxodo 17, este é o povo que viu as pragas caírem sobre o Egito para os libertar, que atravessou com pés secos o Mar Vermelho.
Este é o povo que viu Deus transformando as águas amargas de Mara em águas boas e provendo alimento através do maná e das codornizes. Um povo que, com certeza, já deveria conseguir confiar em Deus em situações adversas. Você reconhece que Deus já deu provas da fidelidade dele na história da salvação? E na sua história pessoal, Deus já o socorreu no passado? Muitas vezes caímos no mesmo erro do povo. Ao primeiro sinal de problema, esquecemos de tudo o que Deus já fez. Imediatamente, achamos que Deus deve estar sempre com a prontidão de um garçom para nos atender. Demonstramos que nossa confiança está na situação e não em Deus. A minha segurança está no conforto, na estabilidade. Se Deus falha, me revolto. Paulo, aos Filipenses, diz: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. O verdadeiro descanso é o repouso em Deus, confiança em Deus. O apóstolo Paulo entendeu isso. Paulo ainda termina dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Ele não está falando que em Deus ele terá vitórias, conquistas aqui neste mundo, ou que em qualquer empreendimento que ele fizer vai se sair bem. Ele está dizendo que em qualquer situação, seja de escassez ou de fartura, em Deus é que ele confia. O seu conforto está em Deus e não na situação em que ele esteja passando. Aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus pela fé, e não pelo que temos ou pelo que passamos. Continuando, Paulo diz que nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. E diz Paulo ainda que essa esperança não nos deixa decepcionados. E por que não nos decepciona? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, enquanto tivermos que passar pelo deserto de Refidim, ou seja, pelas provações, aflições aqui neste mundo, temos que ter em mente que Deus está usando a situação para mudar o nosso coração. Ele está nos tirando da nossa zona de conforto, nos colocando à prova para que possamos aprender a descansar nele e não na situação. Por causa da dureza do coração do povo, Moisés mudou o nome de Refidim para Massá e Meribá. Massá significa julgamento, provação, teste. Deus testou o seu povo ali. E Meribá significa conflito, contenda, porque ali o povo murmurou contra Deus e Moisés. O povo questionou se Deus realmente estava entre eles, porque pela situação não parecia. Parece que Deus havia os abandonado para morrer ali. Quantas vezes murmuramos da mesma maneira? Será que Deus nos abandonou? Será que Ele quer o mal para nós? Assim colocamos Deus à prova. Paulo diz que as provações aprimoram o caráter e produzem esperança. Você está disposto a confiar em Deus nas provações? Como Ele está te moldando? Onde está a sua esperança? Em Deus ou nas situações? O mesmo povo que viu a libertação do Egito, o mar vermelho se abrir, o sustento no maná e nas codornizes, é o povo que questiona: está o Senhor no meio de nós? Enquanto está debaixo da coluna de nuvem, depois de terem comido maná pela manhã. Este é um povo de coração duro. Você já acusou Deus de te abandonar? Já questionou onde está Deus ao primeiro sinal de dificuldade? Lembre-se que Deus é fiel. Ele já demonstrou a sua presença na história de Israel, na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. Lembre-se do que Ele já fez na sua história. Você é capaz de lembrar-se da fidelidade de Deus? Traga à memória aquilo que te traz esperança. Nós tentamos a Deus, o testamos, porque colocam o Senhor à prova. Quando colocamos condições para o reconhecer, quando colocamos condições para reconhecer a existência, a presença, o cuidado dele.
Se só confiamos no cuidado de Deus quando estamos empregados, confortáveis, com fartura de tudo, confiamos na situação e não em Deus. Esta atitude rebelde nos afasta de Deus e expressa que não confiamos nele. Ele provou a sua presença em Horebe, provou a sua presença através de Jesus, que se fez carne e habitou entre nós. Na encarnação, morte e ressurreição e na ascensão de Jesus, temos a promessa de sua presença. Eis que estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ele é o Deus conosco, o Deus Emanuel. Através do Espírito Santo, Deus está com o seu povo. Paulo fala sobre essas verdades em Romanos, no capítulo 8. O Espírito habita em nós, nos adota como filhos e filhas de Deus, nos guia, nos transforma. O Espírito nos guia na direção de vida e de paz. Ele intercede por nós. Mesmo se o momento for de crise, não deixe de cantar. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levanta. Ele não nos deixou órfãos. O seu Espírito está conosco. O Senhor está no meio de nós. Amém.